Olá, seja muito bem-vinda. Você está na aula 2 do Vivendo Sem Dor. Ontem a gente falou um pouquinho, se você não assistiu a aula de ontem, continua nessa daqui, depois você volta lá para você assistir. Mas ontem a gente falou um pouquinho sobre a origem, sobre a raiz da inflamação crônica que está lá no seu intestino. Eu expliquei isso na aula. Falei sobre como que acontece esse processo do seu intestino ficar mais permeável, o seu sistema imunológico ficar hiperativado de forma crônica. Isso te causar os sintomas que você está tendo aí. Dores de cabeça, inchaço, ansiedade, dificuldade para emagrecer, dores abdominais, dores articulares, doenças autoimunes e etc. Bom, se você está assistindo agora e você não me conhece, o meu nome é Malu de Carvalho e eu sou especialista em saúde intestinal e desinflamação. Gosto de ensinar muito sobre vida saudável através do meu Instagram, então se você ainda não me segue, você pode me seguir no Instagram e nas outras redes sociais também. Hoje, a nossa aula, o nosso objetivo nessa aula é te falar sobre o método, sobre o protocolo emergencial de desinflamação. Aqui na tela vai aparecer para você esse esqueminha que eu coloquei aqui, que são as fases do protocolo pelo qual você precisa passar para desinflamar. Esse protocolo ele foi baseado tanto no meu histórico da minha vida para eu conseguir desinflamar e etc., mas também em cima de diversos estudos científicos, diversas bases científicas para poder montar isso daqui. E a gente já teve resultado com mais de 300 mulheres seguindo esse protocolo. Então fica até o final da aula que eu vou explicar passo a passo, principalmente esse ciclo chamado PDS aqui no meio que está aparecendo para você, que está aqui de 1 a 3 semanas, tá bem? Então, se você seguir esse esquema aqui, se você seguir esse passo a passo, é impossível que você não desinflame, não melhore dessas coisas que estão te fazendo sofrer há tanto tempo. Então, acompanha comigo do começo até o final dessa aula para você entender tudo que vai ser necessário para você desinflamar. Pode parecer complexo, pode parecer que é algo difícil de seguir, mas eu vou te mostrar esse passo a passo e você vai entender que aos poucos você vai colocando na sua rotina algumas coisas, tirando da sua rotina outras coisas, mas de forma muito suave, tá? Eu não quero que você ache que é um processo, uma dieta doida, uma dieta da lua, dieta dos pontinhos, dieta que você... Não é isso que a gente vai fazer aqui. Aqui você vai entender como que o seu corpo está funcionando, o que não está fazendo bem, o que faz bem para ele, a gente vai estimular aquilo que faz bem e a gente vai mitigar, a gente vai tentar retirar aquilo que está fazendo mal, ok? Então, vem aqui para você acompanhar todo esse processo. A primeira fase do protocolo emergencial de inflamação é a detecção diagnóstico alimentar. Malu, meu Deus, que nome esquisito, o que é isso? Calma, essa fase é onde a gente vai identificar quais são as alergias, intolerâncias e sensibilidades alimentares que você pode ter. Então, eu vou mostrar para você aqui algumas formas de você identificar se você tem intolerância, sensibilidade ou alergia. Primeiro, a gente precisa diferenciar intolerância, sensibilidade e alergia. Quando a gente fala de alergias alimentares, a gente fala daquelas alergias, por exemplo, muito comum, gente que tem alergia a camarão, sabe? Que come o camarão e aí já se empola toda, e a garganta fecha, não consegue respirar e fica com os lábios inchados, né? E precisa parar no hospital. Isso é uma alergia mediada pelas suas células imunológicas, imunoglobulinas do tipo E. Então, quando você faz um exame de sangue para detectar alergia, se você já fez, você vai ver que está escrito lá IgE. Por quê? Porque é um tipo de célula do seu sistema imunológico que responde de forma muito exacerbada e na hora. Então, alergias alimentares, elas acontecem em até 48 horas, quando muito 72 horas daquilo que você teve contato. Mas é mais comum que seja na hora. Então, exemplo, se você é alérgica a amendoim, você vai comer o amendoim, você comeu lá a sua paçoca, você comeu o seu amendoinzinho, sua pasta de amendoim, porque você é fitness, você está querendo fazer dieta, você quer emagrecer, daí você compra a pasta de amendoim, come a pasta de amendoim. Se você tem alergia, você pode ter certeza. A língua vai pinicar, você vai ficar se coçando, às vezes pode ter dificuldade para respirar, porque dá edema nas vias aéreas mesmo. Precisa, né, tomar um antialérgico, né, rapidamente para evitar todos esses problemas. Então, isso é uma alergia alimentar. Então, pensa aí se você tem alguma alergia.
Fala assim, bom, quando eu como isso me dá coceira, quando eu como isso minha língua incha, alguma coisa do tipo. Isso é alergia. Quando a gente fala de sensibilidade alimentar, a gente está falando de... Pensa assim, imagina que você está na sua casa e aí o porteiro liga e fala que tem 2 rapazes que precisam entrar na sua casa. E aí você fala assim, eu não conheço esses 2 rapazes, eu não conheço esses 2 homens, como é que eu vou chamar para subir na minha casa? Aí você fala assim, não, é melhor que eu peça para o porteiro subir junto, certo? Se o porteiro subir junto, eu fico mais segura. Então, uma sensibilidade alimentar é, por exemplo, você consome glúten. Você comeu alguma coisa que vai trigo, centeio, cevada, que são os grãos que têm glúten, tá? E aí, se você tem uma sensibilidade ao glúten, se você não é celíaca, você tem uma sensibilidade ao glúten não celíaca, pode acontecer de você ter contato com o glúten e o seu sistema imunológico pensar assim, isso daqui não é uma ameaça real, eu não tenho uma alergia disso daqui, mas eu também não sei se vai me fazer muito bem. O seu sistema imunológico, ele ativa os porteiros, né? O porteiro daquele condomínio. Então é bom eu mobilizar uns mastócitos, que é um tipo de célula imunológica, que é a primeira, que ela vai lá e cutuca aquele alimento e fala, talvez isso aqui seja bom, ou talvez isso aqui não seja bom. E aí aquele porteiro vai acompanhar os 2 rapazes, vai acompanhar aquela moléculazinha de glúten, para ver se vai fazer bem ou se não vai. Mas isso já é uma ativação imunológica, já é um tipinho de inflamação acontecendo em você, entendeu? Agora, se você tem uma intolerância alimentar, agora a gente não está falando de sistema imunológico. Quando a gente fala de alergias e quando a gente fala de sensibilidades alimentares, a gente está falando de sistema imunológico sendo ativado. Quando a gente fala de intolerância alimentar, não. Intolerância alimentar é o quê? É quando você tem uma dificuldade de digerir certo alimento. Então, por exemplo, a mais comum é uma intolerância à lactose. A lactose é um carboidrato presente no leite. Então, se você é intolerante à lactose, você não tem no seu intestino, ou tem uma baixa produção, ou não tem a produção, da enzima lactase. A lactase é uma enzima que digere a lactose para que você possa absorver esse nutriente. Se você não tem a lactase para quebrar a lactose, o que acontece? Essa lactose cai inteira lá para a sua microbiota vai fermentar toda essa lactose, vai se alimentar dessa lactose e com isso vai atrair muita água para aquele lugar e vai produzir muitos gases. Então a pessoa que tem intolerância à lactose, ela tem o quê? Diarreia e muitos gases. Ah, não falei de sintomas de sensibilidade alimentar, né? Então tá. Sensibilidade alimentar, você vai ter sintomas como dores articulares, isso é muito comum de sensibilidade ao glúten. Você pode ter aquelas bolinhas atrás do braço, isso também é muito comum de sensibilidade a glúten, que é chamada de queratose pilar, que são aquelas bolinhas assim, parecem um monte de espinhazinha no braço. Você pode ter isso, você pode ter uma dor de cabeça. Se você, por exemplo, for sensível à proteína do leite, você tiver sensibilidade à caseína, por exemplo, que está principalmente nos queijos, ou se você tem sensibilidade a alguma outra proteína do leite, por exemplo, quando você consome whey protein e você passa mal, mesmo que o seu whey não tenha lactose e você passa mal, você pode ser sensível às proteínas do whey protein, que são alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina, que são as 2 proteínas do whey protein, que é a proteína do soro do leite, onde a gente tira a parte da caseína o pessoal vai fazer queijo, vai fazer outras coisas e sobra esse outro pedaço da proteína que vira suplemento. Então, se você se sente mal, por exemplo, ao tomar whey protein, você pode ser sensível a essas proteínas. Se você se sente mal ao comer queijo, você pode ser sensível a essas proteínas. E aí, outro sintoma de sensibilidade à proteína do leite: rinite, sinusite, aumento de muco, né? Então você fica com pigarro, sabe aquela pessoa que você tem 30 anos, mas parece que tem 80? Você fica assim, ó, parece uma senhora fumante de 80 anos. Isso é muito característico de quem tem sensibilidade à proteína do leite, porque você fica o tempo todo com aquela produçãozinha de muco. Rinite, sinusite, bronquite, asma são muito comuns em quem tem problemas com proteína de leite. Falando de intolerância novamente, as intolerâncias alimentares, elas vão causar sintomas unicamente gastrointestinais. Elas vão te dar diarreia, vão te dar gases, talvez um pouco de enjoo, desconforto abdominal, mas elas não são imunomediadas. A gente não tem um sistema imunológico envolvido. A gente só tem uma dificuldade de digerir aquele alimento. E quando a gente fala de alergia alimentar ou
sensibilidade alimentar, a gente está falando de um sistema imunológico hiperativado numa alergia ou de um sistema imunológico sendo um pouquinho ativado ali, o porteiro sendo chamado para acompanhar, sabe? Quando a gente fala da sensibilidade. Então, o que eu preciso que você faça nessa fase? Eu acho que eu sou intolerante a. Eu acho que eu tenho sensibilidade a. Eu acho que eu tenho alergia a. Pensa aí. Eu falei os sintomas e você vai pensar com você mesmo. Você vai falar assim, será que eu tenho isso? Será que eu tenho aquilo? Tanto alergia quanto intolerância alimentar, você consegue fazer exames. Então, alergias alimentares, você consegue. Exames de IgE, que são comuns de alergia alimentar, ou aquele prick test, que são aquelas picadinhas que faz no braço e aí vê qual que coça, qual que não coça. Isso é bem comum, você acha para fazer nos laboratórios. Se você tiver intolerância alimentar, você consegue fazer teste de intolerância à lactose, você consegue fazer teste de enzima DAO, que é de aminoxidase, que é para quem é intolerante à histamina. Não existem esses exames. Mas se você não puder fazer esses exames agora, se observa. A minha dica é, faz um diário alimentar, sabe? Coloca lá tudo que você comeu no dia, faz isso por uns 10 dias, tá? Para contemplar final de semana, que o padrão da dieta muda, né? Então, uns 10 dias. Coloca lá, comi tal coisa, comi tal coisa, comi tal coisa. No final do dia você põe, me senti assim, assim, assado. Depois de uns 10 dias, você vai identificar assim, pô, peraí, o dia que eu como abóbora, eu tenho coceira. No dia que eu não como abóbora, eu não tenho coceira. Tô dando um exemplo, tá? No dia que eu consumo lactose, eu tenho diarreia. O dia que eu não consumo lactose, eu não tenho diarreia, então eu posso ser intolerante à lactose, posso ser alérgico à abóbora, né? Vai anotando isso por uns 10 dias para você entender mais ou menos o que tá te fazendo bem e o que não tá te fazendo bem. E aí você pode me falar assim, Malu, mas eu sempre me sinto mal. Como que eu vou saber o que tá fazendo mal, o que não tá? Eu vou te falar 5 grupos de alimento que costumam fazer mal para a maioria das pessoas. São 5 grupos alimentares que eles são muito alergênicos, causam muita sensibilidade, mexem muito com o sistema imunológico. Isso não é da minha cabeça, tá? Esses 5 grupos são os conhecidos como mais alergênicos. Então, o primeiro é o grupo do glúten, tá? Ah, mas eu já ouvi falar que glúten não faz mal. Faz, tá? Glúten faz. Glúten aumenta a permeabilidade intestinal, mas não só isso. Glúten está entre os 5 grupos alimentares que são muito alergênicos. O sistema imunológico responde muito a ele. Então, glúten. Se você quer ver se tá te fazendo mal ou não, você vai precisar tirar por um tempo. Malu, por quanto tempo? Tem gente que 3 dias, tem gente que 15 dias, mas tira por um tempo, tá? Eu prefiro ficar períodos mais longos um pouco sem esses alimentos, tá? Glúten, lácteos. Malu, e o que é glúten, né? Os 3 grãos que contêm glúten: trigo, centeio, cevada, ok? Ah, mas eu vejo na embalagem lá que fala contém glúten, mas não tem trigo, não tem centeio, não tem cevada. Isso é contaminação cruzada. Isso precisa estar na embalagem só para quem tem doença celíaca. Se você não tem doença celíaca, você não precisa se preocupar com isso. Você só vai não se alimentar do que tem trigo, centeio ou cevada. Onde que a gente acha essas coisas? Pão, bolo, biscoito, bolacha, massas em geral, porque vai farinha de trigo, né? Quando você olha lá nos ingredientes, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Ah, mas eu posso usar farinha integral? Não, porque é trigo também. E é integral, mas é trigo também. Então, se você está tentando ver se você tem problemas com glúten, não dá para consumir isso. Centeio é mais difícil. Tem padarias que fazem pão de centeio, mas são padarias artesanais, é mais difícil a gente achar. E cevada, você que gosta muito da sua cervejinha. Tem cevada na sua cervejinha. Dá uma olhada lá, se você gosta de uma cervejinha. Tenta uma cervejinha que seja só lúpulo, só malte, sei lá, mas que não tenha cevada nela, ok? E o segundo grupo são dos lácteos. E aí você me pergunta, Malu, mas eu não tomo leite. Mas quando eu falo lácteos, eu não tô falando só de leite, tô falando de leite e derivados do leite. Então, queijos, iogurte, kefir de leite, e manteiga. Manteiga menos, porque manteiga é só a parte da gordura e ela não reage tanto no seu sistema imunológico, ok? Então, manteiga menos. E quase nada, na verdade, manteiga é praticamente liberada nesse sentido, porque é só a gordura. Quando a gente fala de alérgenos alimentares, a gente está pensando mais na proteína que está dentro desses alimentos. Então, bom, se você está pensando em lácteos, então, você vai precisar retirar tanto leite quanto os derivados do leite. Malu, e se for zero lactose? Não adianta, porque se o seu problema não for a lactose, consumir o zero lactose não vai adiantar nada.
Porque o problema tá naquelas proteínas que eu te falei. Caseína, lactoalbumina, beta-globulina e etc, entendeu? Então não vai adiantar o zero lactose. Vai precisar retirar o alimento, leite e derivados. O terceiro é ovo. E eu sei que é difícil, porque eu tô com uma bebezinha em casa agora e ela pode ser alérgica ao ovo, e como eu tô amamentando, eu tive que tirar o ovo, e eu sei que é difícil a gente retirar, mas é importante fazer e observar, né, se você vai ter melhoras ou não. Depois a gente vai falar do amendoim e das castanhas, dos nuts. Castanha de caju, castanha do Pará e etc. E o amendoim. Lembrando que o amendoim não é uma castanha, o amendoim é uma leguminosa lá da família dos feijões, mas ainda assim amendoim e castanha são bastante alergênicos. E o último grupo são dos frutos do mar. Então, aquelas pessoas que têm alergia a camarão ou até mesmo a peixes, né? Precisa observar, então, esses 5 alimentos que eu vou repetir para você. Grupo que tem glúten, grupo dos lácteos, grupo de ovo. Grupo de ovo não, porque ovo é ovo, né? Mas grupo do glúten, lácteos, ovos, amendoim e castanhas e frutos do mar. Você pode começar observando esses alimentos, você não precisa tirar. Você come, vê se passou mal, fica uns dias sem, vê se melhorou. Mas é importante que você não tire tudo de uma vez, porque aí você não vai saber a que você estava reagindo. Tira um grupo, observa uns dias, tira outro, observa uns dias, tá bem? Tem certeza que só nesses 2 primeiros aqui, ó, no glúten e no lácteos, você já vai melhorar bastante. A segunda fase é a avaliação do padrão de rotina, é a APR que está aparecendo aqui. O que é o padrão de rotina? Você precisa observar como você está dormindo, como está o seu padrão intestinal, como que estão os seus hábitos de atividades físicas. Então, o que eu quero trazer para você? Primeiro ponto aqui, análise de algumas práticas inflamatórias. O que são práticas inflamatórias? Como que está o seu consumo de medicações? Você é aquela pessoa que sempre está consumindo ali um remedinho para uma dor de cabeça, tá com uma dorzinha de estômago, já toma um remedinho para dor de estômago, tá com uma dorzinha nas costas, já põe um Dorflex, tá com uma coliquinha, já vai lá para o Buscopan. Sabe aquela pessoa que está sempre a farmacinha na bolsa? Isso é um hábito inflamatório, ficar consumindo medicações em excesso. Outro hábito pró-inflamatório é aquela pessoa que está sempre consumindo em marmitas de plástico, né? Então você sabe que o plástico tem bisfenol, que o plástico tem componentes cancerígenos, que esquentar comida no plástico não é interessante, mas você faz isso todo dia. Em vez de colocar na marmitinha de vidro, não. Vai lá e coloca na marmitinha de plástico e esquenta no micro-ondas do trabalho. Isso também é um hábito pró-inflamatório. Outro hábito pró-inflamatório é aquela pessoa que sempre encara tudo com muito pesar, sabe? Então você é aquela pessoa muito pessimista, tudo é muito pesado, tudo é muito difícil, e com isso você tem uma elevação do seu cortisol o tempo todo. Então se você sai de casa e pega um trânsito, pronto, acabou seu dia. Você é assim? Observa. Você precisa mudar esse padrão de perspectiva. Isso tem muito a ver com o nosso psicológico, com o nosso emocional, mas ele é possível de mudar quando você se predispõe a fazer isso, a encarar as coisas com um pouco mais de leveza. Então, se você chega na sua casa e o elevador está quebrado, pronto, você já sai xingando todo mundo. Fazer isso é uma atitude não só emocional ruim, mas você tem uma cascata hormonal pró-inflamatória quando você age dessa forma. Malu, mas eu não consigo controlar, eu sou uma pessoa muito estressada. Você precisa aprender a controlar o seu estresse. O estresse faz uma cascata hormonal, principalmente de cortisol. O cortisol, de forma crônica, atinge em cheio a sua imunidade. Então, se você é uma pessoa que está muito estressada, muito ansiosa, muito irritada e precisa controlar essa cascata hormonal de cortisol, principalmente de cortisol, o que você pode fazer? Coisas práticas que você pode fazer. Você pode se exercitar. Malu, detesto me exercitar. Tem que exercitar, não dá pra fazer só o que gosta, né? Então tem que fazer o que precisa ser feito. Somos adultos aqui, certo? Quando você está praticando atividade física, exercício físico, você tem um aumento de cortisol na hora do exercício físico. E depois o seu corpo ele entende que ele precisa regular esse cortisol. Então, você, a cada estímulo estressor que liberaria muito cortisol, começa a liberar menos. Fora serotonina, noradrenalina, que são outros hormônios que ajudam a regular esse cortisol. Ok? Meditação. Malu, mas eu sou muito agitada. Eu também sou.
Você tá me vendo aqui, eu também sou. Mas a gente aprende a meditar aos poucos. Você pode pegar meditação guiada no YouTube. É bem legal que você aprenda a meditar. Se você é uma pessoa religiosa, por exemplo, você pode orar, você pode fazer um cântico, você pode ouvir música. Algo que te relaxe, para que você não ative tanto esse sistema, ok? Depois, eu preciso que você observe o seu cocô. Essa é a parte mais interessante dessa aula. Eu vou colocar aqui na tela para vocês a escala de Bristol. Malu, o que é a escala de Bristol? É a escala do seu cocô, para você avaliar como é que anda o seu extrato do seu saldo bancário, se é que você me entende. Então ali, todo dia você vai dar uma olhadinha ali pro seu colega, né? Depois, quando você fez. E aí você vai ver se está no grau 1, que é esse cocô bolinha, cocô cabritinho, que você vai fazer o cocô, faz plac, 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 plac. Essas bolinhas nível 1, quer dizer que você é muito constipada. Seu intestino está preso. O 2, essa bolinha já começa a ficar mais grudadinha uma bolinha com a outra, mas você vê que elas são definidas, são bolinhas grudadinhas. O 3 e o 4 são os padrões ótimos de cocô que a gente quer. Por quê? Porque eles têm um formato de banana, madura, bonita, que sai ali assim e fica, né, bonita lá dentro, aquele cocô de respeito. O 5, a gente já começa a ver que ele vai ficando meio molão, assim, um padrão mais diarreico. O 6 também já perde consistência, tá ali igual uma sopa que caiu ali. E o 7 é aquele daquela virose, que sabe aquela virose que você pegou na praia uma vez? Aquela virose que vai a água de uma vez, você não aguenta chegar no banheiro, esse é o 7. Então, o que a gente quer? Um cocô entre 3 e 4. Mas também é característico, por exemplo, de uma pessoa que tem constipação, de uma mulher com o intestino preso, às vezes você pode até fazer um cocô bonito, mas você só faz cocô a cada 3, 4 dias. Você só faz cocô a cada uma semana, você é constipada. Sabe outra característica de constipada também? Você vai no banheiro, faz as suas necessidades e fala assim, acho que não acabei. Mas não sai mais nada. Você fica com aquela sensação de que não foi completa a obra de arte, entendeu? E isso faz o quê? Faz de você uma mulher constipada. Porque são características, a gente acha que constipação, intestino preso, é só cocô bolinha. Não é. Intestino preso é cocô bolinha, cocô com aquelas, que não é o 3 ou o 4, né? Então cocô bolinha ou bolinha grudadinha. Quando você não evacua todos os dias, ou pelo menos dia sim, dia não. Ou quando você sente que não completou, que você não terminou de fazer o que você precisava fazer. Isso são características de pessoas constipadas. As pessoas diarreicas já é mais claro, né? A pessoa diarreica é aquela pessoa que faz cocô o tempo inteiro. Então, que vai no banheiro 3, 4, 5 vezes por dia, 6 vezes ao dia, né? E que faz aquele cocô com uma característica mais 5, 6 ou 7. Lembrando que essa característica 6 e 7, ela é bem próxima de uma alergia alimentar, tá? Então, fica prestando atenção aí se você tem um cocô 6 e 7, se você não tem alguma alergia alimentar. Ou também é importante você procurar um gastro para saber se você não tem algum tipo de doença inflamatória intestinal, verminose, tá? Porque também tá nesse padrão 6 e 7. E pessoal, eu tô passando aqui super rápido todas essas fases, vocês estão vendo que é bastante conteúdo, né? Então, dentro do protocolo emergencial de desinflamação, dentro do PED, que a gente vai abrir inscrição depois que terminar a aula 3, é onde você vai ver essas aulas de forma mais aprofundada. E o melhor, você vai ter atividades práticas, porque você pode estar olhando isso aqui e falando, meu Deus, como é que eu vou analisar isso, aquilo, vou me perder. Dentro do PED, não. Dentro do PED você tem orientação. Olha, agora você vai fazer essa atividade, amanhã essa, depois essa, você tem um passo a passo mesmo mastigadinho lá dentro, tá? Aqui não tem como eu te passar, mas eu tô passando o melhor que eu posso no tempo que a gente tem, ok? Terceira coisa que você precisa observar é o seu ciclo circadiano. Malu, nome esquisito de novo, não gosto. Bom, ciclo circadiano é o ciclo de dia e noite. Circadiano é o ciclo do dia, né? Então, padrão de claro e escuro, dia e noite, sol e lua, sabe? Todo o nosso sistema hormonal, ele vai ser gerido por genes que estão dentro de cada célula do seu corpo, chamado de clock circadian. Os clock circadians são os genes relógio que nós temos dentro das nossas células. E eles respondem à luz. Sabe quando você acorda de manhã e é final de semana? E aí você fala assim, ai, não vou abrir a janela agora, não vou sair agora, não vou... E aí você fica naquela preguicinha. Por quê? Você não se expôs à luz solar.
Seu corpo não entendeu que tá de dia ainda. Você deixou a janela fechada, você tá com aquela preguicinha. Mas aí quando você abre a janela, quando você vai pra rua, quando você se expõe, você fala, nossa, agora parece que eu peguei no tranco, agora parece que eu acordei. Ou quando dá no finalzinho de tarde, assim, você fala, pô, tô ficando com sono já. São os hormônios noturnos. Melatonina, por exemplo, começa a ser ativada conforme vai escurecendo. Então hoje, por exemplo, agora, são quase 6 da tarde. Esse é o momento que o sol está se pondo, pelo menos aqui na janela que eu estou olhando, o sol já se pôs, está ficando escuro. Mas eu tô com uma luzona aqui no meu rosto. Isso está bloqueando a minha produção de melatonina. Então eu tô a 1000. Eu tô aqui fazendo aula e tô a 1.000.000. Quando eu desligar, eu vou continuar a 1.000.000, até que eu desligue os equipamentos eletrônicos, não fique mexendo muito no celular, que eu tire o notebook daqui da minha frente, que as luzes fiquem um pouquinho mais baixas. E aí o que acontece? Eu vou deixando que a melatonina tome espaço e eu vou ficando mais sonolenta para eu poder dormir. Então você precisa analisar como que tá o seu ciclo circadiano. Por quê? Lá dentro das aulas eu explico isso mais aprofundado, de como esses hormônios, se eles estiverem invertidos, eles podem estar aumentando o seu grau de inflamação. Também eu preciso que você analise mais 2 coisas aqui. O seu nível de atividade física, lembra que eu falei que é muito importante praticar exercícios? Não somente por conta do equilíbrio do cortisol, mas pela produção, por exemplo, de irisina, que é um hormônio anti-inflamatório. Também preciso que você pratique exercício físico para que você aumente a sua massa muscular e diminua a sua porcentagem de gordura, para que você olhe para a sua composição corporal e veja que você tem mais músculo do que gordura. A gordura em si, ela é pró-inflamatória. Por quê? Os adipócitos, que são as células de gordura, quando eles estão extremamente inchados, ou seja, quando você está com excesso de gordura corporal, esses adipócitos, eles vão inflamando, necrosando, oxidando, eles começam a se tornar células doentes, tá? E o seu sistema imunológico entende isso como uma ameaça. E essas células, esses próprios adipócitos, começam a produzir citocinas pró-inflamatórias para ajudar o corpo a se defender de uma coisa que está errada. Então, o excesso de gordura em si só causa inflamação. O que eu costumo falar é, nem toda pessoa inflamada é obesa. Nem toda pessoa inflamada é obesa. Você pode ser inflamada e ser magra. Mas toda pessoa que está com sobrepeso, toda pessoa que está obesa, ela está inflamada. Porque a cada célula de gordura dela ali, em excesso, está produzindo inflamação para o organismo dela, para tentar se defender. Então, o que eu preciso? Eu preciso que não só você se alimente bem, mas que você também faça exercícios físicos para aumentar a sua massa muscular, para você estimular hormônios anti-inflamatórios a correrem pelo seu corpo todo e diminuir aquelas células que estão produzindo citocina pró-inflamatória. Agora a gente vai entrar nesse ciclo que você está vendo aqui, de 1 a 3 semanas. Malu, por que de 1 a 3 semanas? Porque cada pessoa é de um jeito. Se você está inflamada, pouco inflamado, talvez uma semana resolva para você. Se você está extremamente inflamado, 3 semanas vão precisar para resolver o seu problema de inflamação. Então, esse ciclo de 1 a 3 semanas, que é o procedimento de desinflamação sincronizada, eu dei esses nomes aqui, eles são diferentões, mas é para criar uma curiosidade em você também, tá? Mas esse procedimento de desinflamação sincronizada, você vai fazer ele uma vez, aí você vai notar melhora. Você vai repetir e vai notar mais melhora. E você vai fazer isso quantas vezes forem necessárias ou quantas vezes você quiser, até você alcançar o nível de desinflamação que te deixe satisfeita, que te deixe bem com você mesma. E quanto mais vezes você fizer esse ciclo, mais perto da desinflamação completa você chega. Então você vai ficar cada vez mais satisfeita com o seu corpo, cada vez mais leve, se sentindo melhor dentro de você mesma, se sentindo mais feliz, mais desinflamada, sem dores. Então, esse ciclo é para você passar por ele quantas vezes você achar necessário passar por ele. Mas de 1 a 3 semanas é o que a gente vê com as nossas alunas, que é o ideal para que você conquiste essa desinflamação. Então, vou te falar o que você vai precisar fazer dentro desse ciclo, ok? Então, o primeiro ponto dentro desse ciclo é você retirar tudo aquilo que está fazendo mal para você. Lembra daqueles pontos que eu falei antes? Daquelas coisas que te inflamam? Essas coisas vão precisar ser retiradas. Excesso de estresse, excesso de medicação, alimentos industrializados, ultraprocessados, alimentos que têm te feito mal,
Isso é importante falar, né? Os alimentos industrializados, ultraprocessados, com muitos conservantes, com muitos compostos químicos dentro deles, não são interessantes quando você está passando por um processo de desinflamação, tá bem? Então, consuma alimentos o mais natural possível, o mais sem ingredientes em excesso possível, sabe? Se você puder comer comida de verdade, sempre melhor. Outra dica importante aqui também é você consumir os alimentos da estação. Se você colocar no Google ali, alimentos do mês tal, você vai ver uma lista do que você pode comprar na feira. E o bom dos alimentos que você compra e são produzidos naquela estação que você está comprando é que também são utilizados menos agrotóxicos no cultivo deles, porque eles são naturais de dar naquele momento. Então, menos pragas e etc. é necessário menos agrotóxicos, menos defensivo, menos veneno naqueles alimentos, tá bem? Então, primeira coisa, retirar tudo aquilo que faz mal. Sabe o que também faz mal? Verminose faz mal, às vezes você tá com verme, faz um examinho de fezes, né? Se você utiliza anticoncepcional, é importante você reavaliar, rever se você quer mesmo usar um hormônio assim tão pesado para o organismo feminino. Existem outras opções, a gente tem DIU, a gente tem método natural, método de ovulação Billings, por exemplo. Malu, mas e se eu quiser injeção, se eu quiser anel vaginal, se eu quiser... Todos eles utilizam hormônios e todos eles vão ter consequências para a sua saúde. Se você dorme mal, começar a dormir melhor, tudo isso é retirar aquilo que está fazendo mal. E dá para ver que esses são alguns elementos aqui só que eu tô te falando, mas a lista é longa, porque são muitas coisas que podem estar te fazendo mal. E dentro do protocolo de desinflamação, eu tô mostrando tudo isso para vocês com detalhes, ok? Que eu não consigo passar aqui, mas que você pode observar aí já se está te fazendo mal ou não. A segunda parte dentro do PDS, e o PDS ele é dividido em 6 partes. A segunda parte do PDS é você recolocar aquilo que está fazendo falta. Então, exemplos. Se você tem dificuldade de digerir alimentos, talvez por hipocloridria. Então você tem uma baixa produção de ácido clorídrico no seu estômago. Talvez você precise fazer uma suplementação de betaína e pepsina, por exemplo. Às vezes você tem uma dificuldade de digerir alguns alimentos, então você pode utilizar enzimas digestivas. Ou você retirou a vesícula há algum tempo e precisa de sais biliares. Ou você fez os seus exames e você viu que você está com sua ferritina baixa e precisa repor ferro. Zinco baixo e precisa repor zinco. Se você não consome fontes de ômega 3 diariamente, precisa colocar o ômega 3. Ou não toma sol diariamente, é importante suplementar a vitamina D. Tudo isso é importante que você recoloque, porque são coisas essenciais, são nutrientes essenciais para o seu organismo funcionar, para suas células se multiplicarem de forma saudável, elas sofrerem, acontecer o reparo celular de forma saudável, ok? Então, que você recoloque tudo aquilo que está fazendo falta. A terceira coisa é a reinoculação. O que isso quer dizer? Muitas pessoas precisam utilizar probióticos. Não todas. Probióticos, eles são bactérias boas, que você manda lá para o seu intestino em forma de suplementação ou até alguns alimentos que contêm probióticos. Por exemplo, kefir, kombucha, chucrute, eles têm probióticos dentro deles, né? São alimentos que contêm probióticos, mas isso também pode ser utilizado em forma de suplementação. E aí, você pode ter, por exemplo, uma desbiose de um excesso de bactérias, um supercrescimento bacteriano no seu intestino. E se você colocar mais bactéria, você vai piorar o grau dessa desbiose, então não é interessante. Agora, se você é uma pessoa muito diarreica, que fez uso de muitos antibióticos, né, que está com uma população de microbiota muito defasada, probiótico pode ser interessante para você. A gente vai ter uma lista dentro de probióticos lá dentro do protocolo de desinflamação. Vamos ter uma lista de probióticos que eu acho interessante. Mas via de regra, você pode seguir a regra dos 5. A regra dos 5 é pelo menos 5 cepas, ou seja, 5 tipos de bactérias diferentes, com pelo menos 1 bilhão de UFCs, de unidade formadora de colônia. Então, quando você for comprar um probiótico, você vai dar uma olhada, você vai ver se tem pelo menos 5 tipos de bactérias diferentes, tá bem? Porque a gente precisa de uma ampla variedade de bactérias para a gente poder fazer uma reinoculação eficaz. Pode ser também que no seu caso você não precise de probióticos, mas sim de prebióticos, que são os alimentos para essas bactérias. E aí a gente tem as fibras, mas a gente tem prebióticos também que são muito poderosos. Por exemplo, biomassa de banana verde, própolis, gengibre, são prebióticos
muito bons. A próxima etapa é a reparação. Essa etapa é extremamente importante e essencial dentro desse ciclo de desinflamação. Por quê? Lembra que eu te falei que a sua barreira intestinal ela é rompida e com isso você se inflama porque você tem uma passagem de toxinas, de coisas ruins para dentro da sua corrente sanguínea? Isso está lá na aula 1, se você não assistiu, depois você assiste lá, ainda está disponível. Mas, se você tem um intestino que está hiperpermeável, você precisa reparar essa barreira. É como se você tivesse um castelo. E nesse castelo, você tivesse soldados, que são o seu sistema imunológico, tá bem? E você tivesse alguém tacando pedra nesse castelo o tempo todo, que são aquelas atitudes inflamatórias que a gente falou até aqui. Todo dia você vai e você joga uma pedrinha no castelo. Todo dia você vai e joga uma pedrinha no castelo. Uma hora, essa fortaleza desse castelo vai se romper. E aí todos os bandidos, todo mundo que não era para entrar dentro desse castelo vai conseguir entrar. E aí você vai precisar chamar todos os seus soldados para defender aquele lugar. Isso é a inflamação acontecendo. Todos os dias você agride seu intestino. Todos os dias você agride a barreira intestinal. Uma hora, abre um espaço e o seu sistema imunológico se ativa. Então isso precisa ser reparado. E como que a gente repara uma barreira intestinal? Retirando tudo aquilo, recolocando o que eu falei, reinoculando as bactérias, melhorando a desbiose, mas também através de algumas suplementações, como por exemplo, colágeno, glicina, butirato, glutamina, ômega 3, zinco, tudo isso ajuda no reparo dessa barreira intestinal. A quinta fase é o reequilíbrio. Você vai reequilibrar cada fase da sua vida. Então, se você dorme mal, você vai aprender a dormir melhor. Se você come mal, você vai comer melhor. Se você se exercita mal, você vai se exercitar melhor. Tudo isso você vai fazer para que você se reequilibre como um ser humano integral que você é. E por último, o último ponto é você reavaliar. Reavaliar a cada quanto tempo, Malu? A cada 30 dias, 60 dias, 90 dias, você se reavalia, você olha para você e fala assim, bom, acho que eu preciso passar por esse ciclo de novo, acho que eu preciso fazer isso novamente. Dentro do protocolo de desinflamação, a gente tem avaliações, então você vai se autoavaliar no começo e no final, e você vai ver o quanto você melhorou. Se você precisar passar pelo processo de novo, você vai passar pelo processo novamente. Só que esse processo, mais uma vez, você vai ser guiada dentro desse trajeto. Então não se preocupe com o que você tem que fazer. Ah, mas agora eu retiro, agora eu reponho, agora eu coloco, agora eu tiro, agora eu tenho que botar esse suplemento, tirar aquele, colocar esse alimento, tirar o outro. Calma, dentro do protocolo você vai ter o passo a passo, você não vai se perder. Então você terminou o ciclo, e aí você vai se reavaliar, você vai falar assim, nossa, eu tô perfeita, tô maravilhosa. Que ótimo, parabéns, deu tudo certo, você já pode passar para as fases complementares. Agora, você olhou e falou, não, eu posso melhorar. Então tudo bem, você vai refazer esse ciclo novamente. E aí você vai olhar e você vai falar assim, não, ainda dá para ser melhor. Você vai refazer o ciclo mais uma vez. E assim por diante até você sentir que você chegou no ponto perfeito daquilo que você queria. Você eliminou as dores, você melhorou de algumas doenças, você curou certas doenças, você tá do jeito que você queria. Você olhou no espelho, começou a se gostar mais, né? Começou a ficar mais feliz, com vontade de colocar um biquíni para ir para a praia no verão, né? Porque tudo isso, quando você desinflama, esteticamente você também melhora. É mais fácil emagrecer, é mais fácil ganhar massa muscular, o seu cabelo fica mais bonito, a unha fica mais forte, a pele fica mais viçosa. A acne vai embora, a celulite melhora pra caramba. Então, tem tudo isso daí. E você pode repetir esse ciclo quantas vezes você quiser. Mais uma vez, de 1 a 3 semanas, a gente já viu que é muito possível de desinflamar nesse período. Então, até aqui, você desinflamou, a maior parte do esforço está feita, e aí você pode levar para a vida outras coisas. Então, você vai entrar na fase anti-inflamatória complementar. Nessa fase é aquela onde você aprende a suplementar, por exemplo, você começa a treinar e você quer suplementar creatina, você quer suplementar whey protein ou alguma outra proteína, ou você quer aprender mais sobre treino, ou como emagrecer mais e perder mais gordura, aquele restinho de gordura que você trouxe, ou se você precisa melhorar o seu desempenho mental em alguma coisa. Essa fase é a fase desinflamatória complementar, é aquele bônus, é aquela coisa que você ganha
depois que você desinflamou. Ó, suponhamos, você estava aqui embaixo. E aí você foi desinflamando e chegou aqui. Aqui tá ótimo, aqui você tá plena. Mas você pode alçar voos mais altos, você pode ficar melhor ainda. Você pode chegar no corpo dos sonhos que você queria, por exemplo. Ou você pode eliminar toda aquela celulite que te incomoda há tanto tempo, aquela pochete. Ou você precisa melhorar o seu psicológico, a forma como você vê as coisas, lidar com ansiedade. Essa é a fase anti-inflamatória complementar. Isso também a gente tem dentro do protocolo emergencial de desinflamação. A gente tem essas aulas lá dentro também, que é para você alçar voos mais altos. Mas eu não vou falar disso aqui para você agora, porque não vai adiantar eu falar disso para você agora. É como se você quisesse investir na bolsa de valores bilhões, mas você começou a trabalhar ontem. Então você não tem bilhões para você investir ainda. Calma, vamos com calma. Desinflama primeiro, depois a gente passa para a fase complementar. E a última etapa que você está vendo aqui é uma etapa extra. É uma etapa de redução de estresse físico e mental. Aqui você vai ter acesso a algumas aulas sobre meditação, sobre controle de ansiedade, de compulsão alimentar, que dentro do PED são bem importantes para quem já passou por todo esse ciclo que a gente falou até aqui. Então aqui você já viu todo o método e pode ser que você aplique isso na sua vida e você já desinflame aqui. Algumas pessoas vão pegar todo esse conteúdo que eu já considero um curso, você pega esse conteúdo, aplica e desinflama. Mas algumas pessoas vão precisar de um acompanhamento mais próximo, de um passo a passo, de uma coisa mais mastigada, mais prática para ela colocar no dia a dia, de um direcionamento maior. E para isso a gente tem o PED, o Protocolo de Desinflamação Emergencial. O PED é bem barato, o PED tem esse acompanhamento para vocês, tem esse passo a passo, as atividades para você fazer. Então sozinha você já consegue fazer uma boa parte disso aqui, mas às vezes você precisa de alguém para te falar, olha, faz o exame tal, ou suplementa tal coisa, ou essas marcas aqui são confiáveis, essas não são confiáveis. Ou faz isso agora você precisa tomar essa atitude, esse passo. E é isso que a gente faz dentro do PED com você. E a gente vai abrir as inscrições do PED no final da aula 3, na aula de amanhã. Mas ainda não acabou, porque isso daqui que eu te mostrei hoje pode parecer um pouco abstrato agora. Mas amanhã são os casos reais, os casos práticos. Então, a gente vai resolver problemas reais amanhã, utilizando todo o caminho do PED, tá bem? Então, se você ainda se perdeu aí um pouquinho, maluco, o que eu faço, para onde eu vou, vem para a aula de amanhã, para você entender como que a gente pega casos reais e transforma isso na resolução de um problema real. E o seu caso pode ser muito parecido com o que a gente vai resolver, porque eu peguei casos de alunas minhas e também casos de seguidoras que me mandaram os problemas delas pelo Instagram. Se você me mandou, pode ser que o seu também esteja aqui amanhã. Então, vem amanhã para a gente resolver e você se identificar com aquilo que a gente está resolvendo aqui. E também para você saber mais como é que vai funcionar o PED, tá bem? Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue nas outras redes sociais. Deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo o que você mais gostou dessa aula. Se você tem alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários e eu venho aqui para responder vocês. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve aqui agora e deixa o like aqui no vídeo para ajudar a divulgar o vídeo, para o YouTube colocar esse vídeo para mais pessoas também. E me manda lá no Instagram também o que você achou dessa aula, que é bem legal ter esse feedback. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!